Você já fez uma escolha daquelas que muda a vida? Profissão, cidade que vai morar, casar ou não casar com alguém, com base no que as pessoas que você ama vão pensar sobre aquela decisão? Às vezes nem é conversado, mas você já imagina que, por exemplo, seus pais vão ficar desagradados e nem tenta outra coisa. Tomar decisões com base no que os outros esperam da gente é um comportamento super reforçado socialmente. Só pensar comigo, gente, todo mundo ama aquela pessoa que engole tudo e que aceita o que a gente impõe ou coloca ali, não é? E muitas vezes, até sem perceber, a gente começa a dar alguns passos para garantir o bem-estar do outro, evitar a desaprovação e vai negligenciando o que a gente acha importante. E vai se convencendo mesmo, né, que ser uma boa pessoa significa anular os nossos próprios desejos em prol do bem-estar dos outros. Só que essa conta chega. Mais cedo ou mais tarde, com peso emocional importante, um vazio, né? Gigantesco. Eu tenho que te dizer que viver constantemente para validar as expectativas dos outros é exaustivo demais. Ok, a gente vive numa sociedade, a gente sabe o que é esperado, né, da gente ali, naquele grupo, naquela cultura, naquela sociedade ali que a gente faz parte. Mas eu não estou falando sobre isso e nem estou falando sobre escolhas que devam burlar, né, os códigos morais. Não é sobre isso. Eu estou falando aqui sobre valores pessoais, que são a expressão única do que a gente é, de quem a gente é. Eles não são uma lista de restrições, né? Eles são escolhas voluntárias que sempre quando eu estou vivendo aquilo na minha vida, me posiciono na vida atrás da pessoa que eu quero ser, né? No caminho da pessoa que eu quero ser. Eles não vão servir, gente, para evitar o julgamento alheio, inclusive muitas vezes quando eu sou muito autêntico, quando eu vou atrás daquilo que eu acredito, às vezes eu posso sofrer bastante com julgamento. Mas eles vão me dar um norte de como é importante para mim caminhar pelo mundo. Quando você vive em coerência com aquilo que é valor para você, você experimenta um senso profundo de bem-estar e de autenticidade. Mesmo que às vezes você precise fazer escolhas que sejam desagradáveis para quem está à sua volta. É menos difícil pensar, poxa, eu tomei uma decisão que magoou tal pessoa e eu tenho que dar conta de lidar com essa mágoa, se eu tomo essa decisão com base naquilo que me deixa mais perto da pessoa que eu sou ou que eu quero ser. As suas escolhas, elas deixam de ser uma tentativa de evitar punições ou julgamentos externos e elas passam a ser guiadas por um propósito, por aquilo que faz sentido para você lá dentro. E aqui, eu acho que eu já deixei claro, mas eu vou falar de novo. A gente não está falando daquela frase, né? Faça o que quiseres, pois é tudo da lei. Os jovens não conhecem, mas os mais velhos conhecem. Não é sobre isso. A gente está falando de um comportamento de escolha que às vezes fica tão hipersensível ao outro que a pessoa acaba esquecendo o que é importante para ela de verdade. Ela acaba se anulando. Essa hipersensibilidade ao outro faz com que ela esqueça de si mesmo. Um assunto polêmico aqui, vamos pensar aqui sobre isso. Pensa aqui num exemplo comigo de pais que trabalham de uma forma incansável, abrindo mão da sua própria saúde, do seu lazer, abrindo mão dos seus valores, né, para garantir o melhor para os seus filhos, um futuro para eles. Eu tô falando aqui, gente, daquilo que é mais às vezes do que deveria ser, tá? Eu faço pelo outro, eu tô fazendo tudo para esse futuro acontecer. Eu tô agindo ali por amor, com certeza se eu perguntar, esses pais vão me falar que é por amor, mas no processo eu começo a projetar os meus próprios desejos nesses filhos. Quero decidir a faculdade, eu não permito menos do que, né? Meu filho tem que cursar no mínimo tal coisa. E às vezes eu tenho até que pensar no comportamento dele. Não é possível que essa criança, que esse menino haja assim comigo. E aí, quando esses filhos crescem e fazem escolhas diferentes, esses pais sentem uma frustração enorme. É fato que eles se esquecem de que o papel mais bonito aí nesse processo que a gente tem quando ensina os valores, né, é justamente capacitar os outros ao nosso redor a tomarem as suas próprias decisões
éticas e autônomas. Parece discurso bonito, né, gente? Mas você não tem controle sobre a escolha do outro. Eu tenho que te dizer isso. É duro, mas é verdade. E quando eu tento controlar o outro para validar o meu próprio esforço, a gente se perde e impede que as pessoas que a gente ama vivam com autenticidade. E às vezes a gente tem aí muito mais uma ruptura, um afastamento do que aquilo que a gente imaginava que era uma coisa mais íntima. E tenho a certeza, né, que o custo de passar a vida inteira tentando preencher as expectativas que não são minhas é alto demais. E o preço de ignorar esse compasso interno também é bem doloroso. Então, estudos com pessoas em estágio terminal, eles vão mostrar que um dos maiores arrependimentos humanos é ter desperdiçado tempo tentando agradar os outros, em vez de priorizar as suas próprias escolhas e as escolhas baseadas na sua verdadeira essência, sabe? Esses estudos, que são estudos de cuidado paliativo, eles trazem uma verdade que eu acho bem dura, inclusive, né? Porque diante da finitude da vida, as pessoas elas não vão se arrepender pelos erros que cometeram tentando ser autênticas. É como se aquilo dali fosse um norte, mesmo que elas tenham quebrado a cara, né? Mas o que dói de verdade no final da jornada é olhar para trás e perceber que você desperdiçou um tempo precioso na sua vida, tentando validar a sua importância na vida de pessoas que muitas vezes nem pediram isso para você. Como se você tivesse feito um sacrifício a vida toda que não valeu a pena. Então, viver os valores dos outros é uma receita silenciosa, dura, para um vazio existencial, né? A sua verdadeira essência, ela não pode ser delegada para ninguém. E a gente tem que imaginar, né, gente? Gente, a vida é curta demais para a gente ser apenas um figurante no roteiro que outra pessoa escreveu. Então, hoje é o dia, bora! Bora fazer a sua prioridade hoje, aquilo que é importante, aquilo que é valor de verdade para você, que te preenche, que dá sentido para a tua vida? Eu sou Bia Haut, sou psicóloga clínica, pós-doc em saúde mental e adoro vir aqui para a gente trocar um pouquinho sobre psicologia. O assunto hoje? Duro, mas necessário.